Gostaria de falar hoje sobre as emoções, sentimentos, dores humanas e sobre aquilo que nós sentimos e que, muitas vezes, bloqueamos e não deixamos despertar dentro de nós. Tenho observado em mim e nas pessoas com as quais eu converso que todos temos coisas lindas que trazemos para esta vida. Dentre elas, estão alguns lindos e magníficos dons, verdadeiramente divinos. Por outro lado, ao longo de nossa vida, acreditamos em determinadas crenças e ilusões. Trazemos coisas que a sociedade nos impõe, que vieram de nossos familiares, amigos, escola e até da própria televisão e das notícias. Coisas que nos disseram ser o certo, ser o correto, ser o belo. Em alguns casos, foi-nos ensinado que tudo aquilo que não está nesse padrão que nos foi imposto, aquilo que não está dentro dessa concepção social, não podia e não seria nós. Então, tivemos que renegar e abrir mão daquilo que somos, por aquilo que fizeram acreditar que somos. Nesse caminho, muito nos foi ensinado no sentido de que não seríamos capazes de realizar determinadas coisas, e que não haveria possibilidade de nos superarmos. Quantas vezes uma simples crítica acerca de que não éramos bons o suficiente em algo, nos tirou de nosso propósito e daquilo que gostaríamos de ser. Como se algo que fizéssemos com tanto carinho e amor, não fosse bom o suficiente para que pudéssemos continuar fazendo. Foi então que, ao invés de acreditarmos em nós mesmos, em nosso amor e naquilo que somos, simplesmente decidimos recomeçar por outro caminho. Ao fazermos isso, estamos verdadeiramente dispersando a nossa própria energia, e aquilo que está em nosso coração e essência. Protegemo-nos de nós mesmos. Abandonamos a nossa energia, a nossa essência. E assim, deixamos de tomar contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e tudo aquilo que somos. Tudo isso, porque a sociedade ou nossos próprios familiares, talvez, tenham nos dito que não seríamos capazes de fazer aquilo que tanto nos fazia bem, que tanto gostávamos de fazer. Em determinado momento de nossas vidas, acabamos por abandonar aquilo que éramos. Deixamos de ser aquilo que havia em nosso coração. E com isso, deixamos de nos amar, de nos aceitar. Deixamos de ser aquilo que viemos aqui para ser. E é a partir daí que criamos inúmeras vidas paralelas. Essas vidas paralelas não são vidas que ocorrem simultaneamente. Na verdade, são canais energéticos que estão junto à nossa essência, mas que se dispersaram e se afastaram de nós mesmos. É como se, em algum momento de nossa vida, renegássemos aquilo que somos e, ao fazermos isso, essas energias se dissipam, se afastando de nós, porque a nossa consciência determina que não queremos ser aquilo que somos e nosso brilho, de certa forma, ao fazermos isso, se apaga. Nosso brilho deixa de tocar o coração das pessoas, pois tudo aquilo que fazíamos com tanto carinho, amor e que gostávamos de colocar o nosso toque para que outro recebesse, simplesmente abandonamos. O que há aí é um problema de auto-amor, que se faz necessária uma cura interior. Para isso, devemos ter fé em nós mesmos e aceitarmos aquilo que somos, para a partir daí, tomarmos contato novamente com as nossas próprias emoções, com tudo aquilo que nos foi reservado. Digo aqui acerca do nosso próprio abandono interior, quando internamente colocamos, de lado, tudo aquilo que somos por simplesmente ter deixado de acreditar em nós, na energia de nossa essência, abstendo de fazer aquilo que amamos ao não seguir a energia de nosso coração, pelo fato de outras pessoas terem nos colocado restrições, dizendo-nos que este caminho não seria o nosso. Entretanto, a culpa não é dessas pessoas, mas sim nossa, pois aceitamos o que nos diziam. Aceitamos que não seria este o caminho que gostaríamos de percorrer, acreditando naquilo que estava externo a nós, e não naquilo que estava em nosso coração, que nos fazia vibrar, pulsar, que nos fazia crescer e ser feliz.
Colocamos a felicidade de lado, evitamos de nos dignificar para atender aos interesses de outros. Com isso, grande parte da nossa energia, do nosso propósito, se dissipa. Perdemos a nossa essência, aquilo que somos. Nosso brilho se reduz, ou até mesmo se apaga. Nesse caminho, acabamos por tomar contato com toda a nossa energia inferior. Com tudo aquilo que não somos. Criamos um personagem que passa a nos atender e justificar aquilo que deixamos de ser. Ele passa a atuar em nossa vida sendo nossa base de sustentação. Na verdade, nos apoiamos nesses personagens que concebemos para a autoproteção. Proteção daquilo que deixamos de ser, pois, deixar de ser algo, dói. Não tomar contato com os sentimentos e emoções, para nos proteger de nós mesmos, dói. Não é algo simples, é algo dolorido. E quando tudo isso começa a voltar para nossas vidas, simplesmente, nos fechamos para não ser o que somos. E, a partir daí, quando perdemos parte dessa energia, da nossa própria energia que se dissipou, começam a surgir os medos, receios, e tudo aquilo que deixamos de ser. Tudo aquilo que não aceitamos que seríamos. Esse processo é como uma borboleta que sai do casulo. Quando lagarta, ela vê tudo do chão, de um nível inferior. Quando dissipamos nossa energia, é assim que nos vemos. Como se não fôssemos capazes de fazer aquilo que nosso coração pede, aquilo que está em nossa essência. Tudo fica baixo. A vida fica repleta de medos e receios. Cheia de explicações mentais, quando a mente passa a assumir esse processo, nos dizendo que não somos capazes de nos manter em alinhamento e em nosso propósito. A vida, então, toma outros rumos fora do propósito de nosso coração. Permitimos-nos desviar desse caminho, porque, simplesmente, abandonamos nossos sentimentos e emoções, deixando de tomar contato com aquilo que somos. Mas em certo dia, quando esse chamado que mais se assemelha a um animal ou uma fera interior se torna tão forte dentro de nós, que começa a vir à tona. Semelhante à lagarta nos colocamos em um casulo. Crescemos e nos desenvolvemos para, de repente, esse casulo se romper. Deixar essa crisálida é um processo extremamente doloroso, jamais negaria este fato. É o processo do despertar, de nos conhecer, honrando tudo aquilo que somos. Criamos asas e olhamos a nossa vida sob uma perspectiva superior com um olhar de fé e confiança, dignificando tudo aquilo que faz parte de nós. Nesse processo, iniciamos nosso desenvolvimento e crescimento ao sairmos do casulo e alçarmos voo, vendo tudo sob uma perspectiva elevada, visualizando tudo que estava ali embaixo e que fazia parte de nosso mundo, coisas às quais já não nos identificamos. Seu mundo agora é o céu, o vento, o ar. Não tomamos mais contato com aquele mundo inferior e passamos a nos honrar e dignificar o nosso propósito. Tornamo-nos lindos seres de luz, sendo capazes de mostrarmos ao mundo nossa beleza ao bater de asas. Não nos negamos mais. Ao observamos tudo, pensamos: como não vi isso antes? Como eu não fui capaz de ver isso antes? Esse foi o processo de cada um e não há julgamento. Foi um lindo e maravilhoso processo que nos levou a criar asas. Aos poucos, tudo vai se revelando na hora certa sem que haja grandes traumas ou dores. O que devemos fazer é apenas permitir que este processo se dê, pois é assim que a vida transcorre e é assim que nós somos. Restringimos-nos, negamos aquilo que somos, criamos vidas paralelas, dispersamos nossas energias, passamos a não acreditar em nós mesmos, até que um dia, de forma quase milagrosa, a nossa fé interior surge a nos provocar, trazendo-nos experiências que possibilitarão que tomemos o nosso verdadeiro caminho, com as sincronicidades nos conduzindo. Não estamos sozinhos. Somos sempre guiados.
Temos mentores, anjos e toda uma comunidade de luz para nos apoiar. Seres que na hora certa, mexem conosco para nos despertar, pois sabem exatamente a hora de sairmos da crisálida. Que nos guiarão para que encontremos o fluxo, nos ensinando a deixarmos de nos culpar e julgar, aceitando aquilo que somos, para que possamos crescer e nos desenvolver e, assim, nos abrirmos ao mundo. Esse é um processo que todo ser humano passa. É um processo de elevação, de ressurreição. É um processo de tomar contato consigo mesmo. É assim que tudo deve ser, leve e pacífico. Ao fazermos isso, cada um de nós estará levando milhares de outras pessoas consigo. Pois as lagartas verão as borboletas voando e se perguntarão como fazer para voar também. É assim. A sua luz então se tornará irresistível e brilhará intensamente, tocando o coração de muitos que também iniciaram seus despertares. O mundo se tornará mais belo para todos aqueles que estiverem ao seu redor, que também se renderão às bênçãos do ar, do céu, daquilo que é invisível e não se vê, mas se sente através do coração. Palestrante, Tiago Strapasson. Texto adaptado de palestra proferida na rede ao portal da Ascensão.